E com a voz do povo, recebendo com muito carinho aqui, Tenente Coronel Vitor Hugo, nosso queridíssimo comandante da Força Tática da Polícia Militar, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Fazia tempo que o senhor não vinha nos ver aqui na Voz do Povo, né? Bom dia. Bom dia, eu agradeço a oportunidade. É sempre um prazer a gente estar aqui para poder conversar. É sempre uma conversa muito gostosa, bem tranquila. Então, a gente fica muito feliz de poder estar aqui nesse dia, né? Vamos fazer essa manhã uma manhã muito proveitosa para todo mundo. Perfeito, é uma satisfação. A gente convidou o Tenente Coronel Vitor Hugo para a gente comentar um pouco. A Força Tática recebeu várias homenagens, inclusive recentemente, pelo trabalho realizado, né? Eu queria que o senhor colocasse isso. Eu sei que é estendido a toda a sua equipe, o senhor está no comando há um bom tempo já, então, desde já, parabéns por isso também, né? O que foram essas homenagens? Sim, a gente tem um programa em andamento do governo do estado que se chama Programa Tolerância Zero. E dentro desse programa Tolerância Zero foram criados alguns indicadores de produtividade. Certo. E dentre esses indicadores, os nossos policiais militares acabaram conseguindo, através de um trabalho em equipe, destaque, né, em alguns desses indicadores. Por exemplo, a primeira colocação em veículos localizados e recuperados em todo o estado do Mato Grosso. Primeira colocação também em apreensão de drogas, dentre todas as unidades. Primeira colocação em prisões realizadas por mandado, né? Olha. E segunda colocação em apreensões de armas de fogo. Então, assim, muito mais do que o resultado, a gente visualiza isso aí como um sintoma muito bom, né? Do tanto que nossos policiais militares estão empenhados, né, na missão, né? Sim. De poderem fornecer um serviço de qualidade. Então, a Polícia Militar está trabalhando agora nesse sentido de aferição de indicadores. A gente sabe que essa questão de produtividade, ela é só mais um mecanismo de mensuração mesmo, né? Mas é um fator muito positivo que os policiais militares receberam com muito orgulho essa premiação e reforça, né, o compromisso dos nossos militares aqui com a nossa cidade, né? Então a gente vê que a gente temos policiais militares aqui que realmente estão empenhados em desenvolver a nossa missão da melhor maneira e sendo destaque no estado de Mato Grosso, né, dentre as unidades policiais militares. Este olhar do comando a gente vê que é importante, né? Tem que ofertar um ambiente salutar, de qualidade também, para que o trabalho seja desempenhado, e o reconhecimento contribui muito para isso, né, comandante? Exatamente. Tem um autor muito recente, ele escreveu um livro chamado Hábitos Atômicos, né, James Clear. Ele fala muito sobre a questão do tanto que o ambiente ele pode influenciar a Nas construção de ações. comportamentos e de hábitos positivos, né? Legal. Ele fala justamente que o ambiente ele é como se fosse um arquiteto invisível de comportamentos. Então, construir um ambiente bacana, um local de trabalho bom, um local onde as pessoas se sintam bem para desenvolver um serviço com qualidade de vida realmente no Sim. trabalho, isso faz total diferença. E eu vejo que isso também foi um diferencial na apresentação desses resultados, né? A gente, com o apoio de toda os poderes públicos, de maneira especial o Ministério Público, consegue. A própria Prefeitura Municipal aqui de Sorriso, a gente construiu aquele quartel maravilhoso da Força Tática. Sim. E tudo isso, a gente vê o resultado agora, né? Contribuiu para Contribui esse momento que exatamente estamos para vivendo esse aqui hoje. momento de apresentação de resultados. Então, tudo isso é muito importante. E a gente está vivendo um momento, assim, na questão da saúde mental, não só dentro da Polícia Militar, mas de uma maneira geral na sociedade, é um problema muito complexo, né? Alerta aceso, né, É um alerta muito comandante? aceso. Com lei, inclusive, mudando NRs aí em relação aos cuidados que patrões precisam ter, ou empresários, enfim, né, com as equipes. Sim, inclusive algumas normas regulamentadoras falam sobre os riscos psicossociais, né? Sim. Então, uma coisa bastante recente para a gente aprender a lidar com isso, porque toda a tecnologia veio para ajudar a gente em muitos aspectos, mas a sobrecarga de informações, às vezes, o uso excessivo do Dessas equipamento, ferramentas todas e aí. até mesmo esse fluxo, né, de você mudar de muitos assuntos rapidamente, Sim. né? Uma hora eu estou Sim. falando sobre serviço, depois eu estou falando sobre problemas pessoais, depois eu estou falando sobre alguma outra coisa que aconteceu. Tudo isso acaba mexendo muito com a nossa saúde mental. E isso daí daria até um tempo para falar mais sobre isso, que Sim. eu estudo muito sobre qualidade de vida, saúde coletiva, essas coisas, Sim. porque faz parte da minha vida como pesquisador fora da Polícia Militar. Eu tenho mestrado em Sociologia
E hoje eu tô meio que construindo um projeto para um doutorado em saúde coletiva na parte de saúde Maravilha. mental dos policiais. Mas isso contribui muito com o seu trabalho, já que o senhor está à frente de uma equipe Sim, que é extremamente importante, por exemplo, para a gente poder dizer hoje, temos outra cidade hoje. Da última vez que o senhor esteve aqui, não temos, praticamente, com esse tolerância a zero aí? sim, temos outras cidades. Inclusive, ontem eu estava conversando com um cidadão na rua. A gente estava falando sobre a efetividade do programa Tolerância Zero. Essa pessoa que eu estava conversando, ele falou que ele foi lá para a Califórnia e lá na Califórnia ele sentiu o peso que os pequenos delitos fizeram na sociedade lá na Califórnia, né? Então foi liberado o uso de entorpecentes e tal, e os pequenos delitos aumentaram. O programa Tolerância Zero, desenvolvido pelo governo do estado, é justamente o combate de pequenos delitos. Porque a partir do momento que a gente combate os pequenos delitos, a gente está, vamos dizer assim, impondo uma barreira para que a gente não deixe a estrutura, vamos dizer assim, se fundamentar para que ocorram os grandes delitos. Que não se normalize isso também, Isso, não é? exatamente. Até mesmo por isso, a Polícia Militar desenvolveu uma estratégia institucional chamada termo circunstanciado de ocorrência. A confecção do termo circunstanciado de ocorrência. TCO, que o povo Isso, o chama. TCO nos crimes de menor potencial ofensivo. Então, tudo isso auxilia muito. Pode parecer pouca coisa, mas não é. Então, por exemplo, é uma ocorrência de perturbação do sossego. Que incomoda pra caramba. Eu posso dizer do que chega pra nós aqui, Sim, comandante. que incomoda muito, com certeza. Uma demanda enorme, inclusive, né? Uma demanda enorme. Então, assim, a gente realiza esse trabalho assim com bastante, vamos dizer assim, esforço, né? Mas a gente vislumbra que isso tem um resultado positivo no cenário geral. Então, assim, o serviço nosso da Polícia Militar, ele realmente é esse, né? Tipo, é trazer a sensação de segurança e quando a gente fala de ordem pública, a gente está falando de uma coisa muito grande, né? Não só segurança pública, tranquilidade pública, salubridade pública, a gente tem vários problemas. A qualidade de vida, né? Isso que tá de uma no maneira topo aí, geral. né? Então, assim, a polícia ela vai estar realmente ali trabalhando como se fosse em várias frentes, né? Sim. Mas tudo com o objetivo de servir e proteger o cidadão. Para que a gente possa ter essa cidade que é o ideal, ou mais próximo do ideal, né? Porque vivemos aqui por um longo período, inclusive essa semana com a prisão das duas elementas lá no Rio de Janeiro, né? Ontem Sim. a gente estava trazendo a fala do doutor Bruno, meio que esclarece, né? Porque enquanto a gente estava naquele fervo, todo mundo ficava se perguntando como é que nós chegamos a isso, né? Isso. E de repente, com a prisão delas, talvez traga um pouco mais de clareza, Sim. né? E isso é importante para que a gente caminhe tranquilo, né? Hoje estamos dentro da normalidade, até abaixo em vários índices, pelo que nos passam aqui da segurança pública. Né? E essa prisão delas é muito interessante, assim, só para trazer, não é para complexificar aqui, né? nada, né? Mas assim, por exemplo, dentro das estratégias de combate ao crime, a gente trabalha com um conceito chamado neutralização seletiva topológica de alvos de alto retorno operacional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? É comprida. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, a gente trabalhar quem é o topo da cadeia. Para onde que vamos dizer assim, que toda a ramificação vai fluir para um ponto. Então, nesse ponto, a gente vai ter que pegar e agir e tentar neutralizar. A partir dessa neutralização, vai acontecer uma desordem na cadeia. Ou seja, uma desordem na ramificação. Isso desestabiliza a organização ou a facção criminosa em determinado período de tempo e nós conseguimos ganhar um tempo para mapear quem vai ser a próxima liderança para poder estar atuando em cima. Estão sempre de olho nisso, né? Sempre, tem todo um trabalho de investigação no meio. Tem todo um trabalho de investigação, de inteligência policial, para a gente poder estar fazendo. E a prisão dessas duas mulheres, ela é fundamental, porque, assim, elas estavam na favela do Rio de Janeiro e tal, então, assim, determinaram para a realização de vários homicídios aqui na nossa cidade, então, vamos dizer assim, um golaço. É um golaço. Vamos falar uma palavra que todo mundo entende, é um Isso, golaço. É um golaço. Que bom, a gente fica muito feliz de dar essas notícias. E vou pedir, Milena, só um pouquinho, se o senhor puder nos ajudar a avançar no entendimento dos reflexos da coisa, por que não dá para deixar normalizar certo tipo de situação? Essa semana, hoje, inclusive, saiu a notícia de que vão tentar recolher 3 crianças, praticamente, entre 11 e 14 anos, na cidade de Alto Araguaia,
Assembleia, porque lideraram ataque a uma estudante também dessa mesma faixa etária dentro de uma escola pública com uma violência indescritível. A gente não tem coragem de colocar no ar, mesmo que cobrindo o rosto aí, o que fizeram com uma das alunas lá, como com um castigo que foi retirado dos moldes de ação de facções criminosas. Sim. Crianças, nessa idade dá para chamar de criança, né? Sim. Tudo isso reflete aí no sentido do trabalho de vocês. Por que não dá para deixar que se normalize isso, né, comandante? A gente vê isso com muita preocupação mesmo. Em outras datas também a gente realizou uma prisão também de uma criança que é 11 anos de idade também. No crime? Já no crime, confessando que já havia praticado vários homicídios. Aqui em Sorriso? Foi aqui. Ele foi preso em Lucas, acho que ele era um infrator lá de Lucas, estava por aqui. 11 anos de idade, 11, gente. 12 anos de idade. Não dá para pensar isso. E, tipo assim, a gente conseguia ver que a mentalidade dele funciona de uma maneira diferente. E isso traz uma grande preocupação para a gente e para as famílias de uma maneira geral, né? Porque, assim, a gente trabalha com o resultado de uma coisa que a ação policial, ela vai, vamos dizer assim, ela vai fornecer uma medida pontual. Mas a gente vê que o problema ele é muito maior, né? Tem que avançar. Tem que avançar muito, né? Mais efetivas, soluções mais efetivas, as questões da desestruturação familiar, ela está muito grande, né? Então, assim, se a pessoa ela cresce sem uma base familiar, sem um exemplo, isso acaba prejudicando e muito, né? E aí entram os projetos sociais envolvidos. Vou falar dos desenvolvidos pela Polícia Militar, né? São programas de policiamento preventivo, no sentido de tentar trazer para esse jovem um bom exemplo. Essa situação vamos dizer assim, do poder paralelo exercido pelas facções criminosas, ele é real. Por quê? Porque ao mesmo tempo que uma pequena reflexão, e eu falo isso muito quando vou dar algumas palestras, as coisas assim, falando sobre o poder paralelo dessas facções. Por quê? Porque o Estado, ele age através da lei. E a lei, muitas vezes, não consegue alcançar esse senso de justiça social que todo mundo espera. Porém, do outro lado, do lado da facção, esse poder paralelo, esse Estado paralelo, ele funciona de uma maneira muito efetiva. Por exemplo, se alguém integrante da facção contrariar os objetivos da facção ou aquilo que foi determinado pelo final, pelo comando lá, isso vai influenciar em uma punição quase que imediata. Então, daí vem as histórias dos tribunais do crime realizado via chamada de vídeo. Então, isso tudo é muito preocupante porque leva a gente a repensar se o Estado, de repente, em alguns sentidos, não está perdendo esse poder. Está falhando, tá falhando. Então, assim, por isso que as nossas ações, e a gente sempre busca mostrar para os nossos policiais isso, que o nosso trabalho ele vai muito além, né, do que um simples trabalho, né? É uma espécie de resgate mesmo. Perfeito. E tudo isso passa por uma série de situações. Os problemas de desestruturação familiar, os problemas nas escolas, né? Por que as crianças não conseguem parar nas escolas, né? Evasão escolar. A evasão escolar ela é muito grande. Então, tudo isso isso a gente vê no dia a dia. A gente está trabalhando ali à noite, você está passando na escola, você teve vários alunos que estão para fora, está vendendo droga, está usando droga. Então, é um problema bastante complexo, mas que a gente vê com muita preocupação, mas é um ponto que a gente tem que, cada um, né, tem que começar a trabalhar assim no seu nível micro, né, individual ali. Ó, eu preciso cuidar da minha família, a sua parte. eu preciso cuidar das pessoas que estão perto de mim, para tentar pelo menos fazer a minha parte, né, porque do jeito que está caminhando as coisas está bem complexo mesmo. E volta naquela parte que você disse no início com relação à influência do ambiente, né? Porque essas crianças estão ainda em formação, né? E eles acabam sendo influenciáveis, né? Então, a família tem que ter esse cuidado também, né? Porque mora num local que já de um espaço vulnerável, e aí se não tivesse esse resgate, não tiver essa base, é mais complicado, né? De fazer eles entenderem que aquilo ali não é o certo, né? Sim, e é uma coisa muito complexa, porque, veja assim,
Dizem os pesquisadores aí que mais de 80% do que a gente faz no dia a dia é por força de hábito. Então, por exemplo, o que uma criança dessa criada num cenário desse faz todo dia? Vendo isso todo Vendo dia. isso todo dia. E outro ponto também assim, que causa bastante perplexidade, que a gente tem que tentar resgatar de alguma maneira, é o ponto da racionalidade no seguinte sentido. Por que hoje muitas pessoas visualizam no estudo uma perca de tempo? Hoje eu converso com vários adolescentes aí na escola, muitos deles visualizam o estudo como uma perca de tempo, porque visualizam outras oportunidades De enriquecer facilmente e conseguir, vamos dizer assim, uma ascensão muito rápida. E quanto que o estudo ele vai ser um trabalho mais penoso, vai ser um trabalho mais lento, né? E a facção, o crime, ele acaba oferecendo esse atrativo. Vende essa imagem, é o que eles fazem, é o trabalho deles, digamos. Exatamente. E o que espanta muito, por exemplo, a prisão dessas duas mulheres, elas tinham uma vida de luxo lá. Sim. Uma vida de Pro luxo. shopping no Rio de Janeiro, Shopping no Rio de Janeiro, quem pode de nós fazer isso meio de semana, né? E o local lá, as informações que a gente tinha de que elas Onde ela moravam lá morava? na favela do Rio de Janeiro, por fora parece favela, mas por dentro É um é só luxo coisa só. de primeira. Só coisa de terrível. primeira. Então, assim, essa visão, dessa expectativa de vamos dizer assim, de uma ascensão financeira muito rápida, isso tomou conta. Ilude a molecada. Ilude, assim, antigamente não era assim. Eu falo há 10 anos atrás, eu estou mais de 10 anos aqui, mas há 10 anos atrás não era comum a gente vê o envolvimento de muitas mulheres no crime, E hoje em na dia, facção. Hoje é muito comum. Eles trabalham no controle de caixa, trabalham na distribuição. lamentável. Então, né? lamentavelmente, isso acontece. E um dos pontos, só para curiosidade também, é que a rede social e essa interconectividade, ela de alguma maneira, ela alavancou isso. Amplia, Fomenta. Ela fomenta isso, Isso. por quê? Porque é uma espécie, isso até o filósofo coreano Byung-Chul Han fala isso, em Sociedade do Cansaço. Ele fala que essa expectativa de você olhar a vida do outro e você não ver que você tem aquela vida e você tentar exercer a comparação sempre em relação ao outro, isso traz para você um sentimento de frustração constante, como se a sua vida não prestasse. Pior. Né? Enquanto que o referencial tem que ser sempre você, né? De onde você veio, o que você construiu, onde você está hoje, para você poder falar, não, eu tenho um senso de uma caminhada de propósito e de desenvolvimento e estou caminhando nesse sentido. Minha vida Aí, é a partir do momento que a pessoa muda o foco para outro canto, isso acaba afetando muito a saúde e aí acabam acontecendo vamos dizer assim, as fugas, né? As possibilidades, né? De a pessoa querer enriquecer de alguma maneira rápida. E